Olá! Algum tempo atrás eu fui ler para umas crianças, numa ONG, livros, contos. Aí eu perguntei para elas, o que vocês gostariam de ouvir? Que tipo de histórias vocês gostariam de ouvir? E elas disseram, histórias de terror. Então não é por acaso que hoje eu vou falar de Edgar Allan Poe, deste conto, O Gato Preto. O meu nome é Antônio Sampaio Doria, do Blogs e Livros. Primeiro, não vamos esquecer que Edgar Allan Poe foi um dos gênios da literatura. E ele nasceu em 1809. Portanto, ele era da época do romantismo. Mas o romantismo de Edgar Allan Poe não é aquele que a gente conhece. É um romantismo sombrio, onde tudo realmente pode ser misterioso, complicado. Quando existe uma relação com uma mulher, essa mulher é misteriosa, às vezes é doentia. Então ele não é um autor simplesmente romântico, é um autor que criou o seu próprio estilo. E este conto, O Gato Preto, nessa edição para jovens, é um exemplo disso. Falando de Edgar Allan Poe, há muita coisa para falar. Ele foi poeta, foi contista, foi crítico literário, escreveu teoria. Às vezes a teoria que ele escrevia era para explicar que tipo de obra que ele estava fazendo. Então ele pensava muito sobre o que ele escrevia, sobre a obra dele. Mas não dá para falar de tudo isso agora, então nós vamos falar deste conto. E neste conto, O Gato Preto, a gente já percebe uma série de características do Edgar Allan Poe. Por exemplo, o terror, como eu falei no começo, é um conto de terror. Há um mistério, ao sobrenatural e a uma investigação policial. Tudo isso é muito inovador para a época, que foi o comecinho do século XIX. Interessante também que muitas coisas que ele começou nos seus contos depois se transformaram em gêneros literários. Mas vamos ver aqui o vídeo que eu fiz, um resumo deste conto, para depois falar mais sobre ele. O Gato Preto, de Edgar Allan Poe, é um conto de mistério e terror. O autor Poe, um dos maiores escritores do mundo, nasceu em 1809 e foi um precursor desse tipo de literatura. O narrador da história tem um gato preto e em certo momento começa a beber. Ele admite seus maus tratos em relação à sua mulher e a seu gato. E a violência chega ao ponto do assassinato, o que gera uma investigação, ou seja, a trama também é policial. A história tem um lado fantástico, pois esse gato tem poderes que ninguém poderia imaginar. Ou será que os gatos são mesmo bruxas disfarçadas? Com ótimas ilustrações e texto integral, tem tudo para cativar os adolescentes que gostam de histórias tenebrosas, sem contar que é um conto clássico. Meu nome é Antônio Sampaio Doria, do Blogs e Livros. Então, como eu estava dizendo, já existem aqui o terror, o mistério, o sobrenatural, a investigação policial. Não uma investigação completa, mas é o começo de uma narrativa policial que depois se tornaria muito popular. Mas a questão do terror, por exemplo, não é que ele apenas quisesse colocar medo no leitor. O objetivo dele era outro. Eu vou ler aqui um trecho em que isso fica claro. Então veio, como que para minha derrocada irrevogável, o espírito da perversidade. A filosofia não leva em conta esse estado de espírito. No entanto, mais do que minha alma vive, tenho certeza de que a perversidade é um dos impulsos primitivos do coração humano. Uma das inseparáveis faculdades primárias ou sentimentos que direcionam o caráter do ser humano. Ora, ele falar de perversidade naquela época era muito inovador. Então a gente percebe que os estilos que ele foi criando tinham como objetivo principal a falar dos sentimentos mais difíceis do ser humano. Não podemos esquecer que ele foi um cara que sofreu muito, um cara complicado, bebia, morreu muito cedo, entrava em brigas. Isso explica por que ele escolheu falar dos sentimentos mais negativos nos seus contos. A raiva, o ódio,
a irritação, a perversidade, a vingança. Os contos dele são assim. Como se ele estivesse pesquisando o tempo todo até que ponto o ser humano pode chegar com seus sentimentos negativos. E nesse conto ele chega longe, né? Tem um assassinato e devo contar que, na verdade, essa história não existe apenas um gato preto. Existem dois gatos pretos, porque o segundo é como uma reencarnação do primeiro. É uma história bem interessante mesmo. Uma palavra que existe aqui nessa tradução, eu inclusive comparei essas duas traduções. É claro que elas são diferentes, mas as duas são um texto integral. Essa aqui diz logo no começo que, quanto à narrativa fantástica, e ainda assim, continua, ou seja, ele fala do fantástico. E uma discussão sobre o fantástico pode começar aqui. O que é o fantástico? Não foi ele que inventou o fantástico. Os contos de fada são literatura fantástica também. Mas essa discussão é muito interessante para os alunos entenderem o que é real e o que é fantástico. Que tipo de literatura que é fantástica e que tipo de literatura que é realista. E outra discussão, como eu falei, que eu achei interessante, é sobre a perversidade. Estamos num mundo em que a perversidade está se tornando comum. Talvez porque as pessoas estão se sentindo livres para falar o que elas querem na internet, a perversidade está aparecendo mais. O caso desta mulher que foi espancada no Rio de Janeiro há alguns dias por um homem que ela conheceu na internet, talvez seja um pouco isso. Como explicar que um homem espanque uma mulher por 4 horas seguidas por nenhum motivo aparente? Ele mal a conhecia. Isso só pode ser explicado para perversidade. E os jovens são muito ingênuos. Quando eu era jovem também era ingênuo. A gente acredita que todo mundo é bonzinho. Quer dizer, não se pensa nos perigos que hoje se correm com a internet em determinados lugares, porque as pessoas são perversas. Então, essa é apenas uma discussão que esse livro pode propiciar. Aí que está a boa literatura, aquela que fala do ser humano. Não é só uma historinha que prende atenção. Ela fala do ser humano e o objetivo dele, acredito que tenha sido esse. Esse é um dos melhores escritores do mundo, mais surpreendentes escritores do mundo. Ainda em vida, ele se tornou muito conhecido e famoso na Europa. Ele, que era americano, se tornou famoso na Europa. Foi traduzido e muito debatido, muito conhecido na Europa. E também tem outros contos que também prendem muito a atenção. É um ótimo começo. Eu recomendaria esse livro aqui para alunos de 12, 13, 14 anos. Já pode começar com essa idade. E a gente se vê aqui na semana que vem. Tchau, tchau. E não esqueça de joinha.